A paz do Senhor, meus queridos amados em Cristo Jesus. Amém? Meus amados, hoje eu trago até você um tema que o título é O que fazer quando não há nada a fazer? Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, nos capacitar espiritualmente para que possamos levar a palavra de Deus àqueles que verdadeiramente pretendem ouvir. Que as sementes sejam verdadeiramente germinadas e frutíferas. Em nome de Cristo, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. Amém. Meus amados, o que fazer quando não há nada a fazer? Existem situações em que pensamos que não podemos fazer mais nada. Você já se sentiu assim? Imobilizado? É uma sensação terrível de impotência diante dos problemas que assistimos e não conseguimos resolver. Pedro estava com os pés e as mãos amarrados, preso e vigiado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, ou seja, no versículo 4, ou seja, 16 soldados. Não havia nada que pudesse fazer. Tudo já estava preparado contra Pedro. Herodes o prendeu, pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como aconteceu com Jesus, Estevão e, por último, com Tiago, versículo 1 e 2. Talvez Pedro tivesse se preparado para o fim. A multidão aguardava ansiosa, ajuntando pedras para atacar o apóstolo. Mas, embora esses homens fossem os planos de Herodes, do povo, também era o medo de Pedro, não era plano de Deus. Assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que estava tudo perdido, Deus entra em sua ação poderosa, nos livrando de todo mal. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Amém? Queridos, você já tentou de tudo? Vamos refletir em cada versículo lido no sermão textual e aprender o que devemos fazer. Primeiro, Deus está te guardando. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardando num cárcere. A primeira coisa que precisamos saber nesta hora é confiar que Deus está nos guardando. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Este achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam que ninguém os venceria. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro. Mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Para isso, Deus usou a guarda herodiana, mais preparada. Se Pedro não estivesse bem protegido, naquele momento poderia ser morto pela turba enfurecida. Meus queridos, prestem bem atenção. O texto não diz que Pedro estava preso, e sim que estava guardado no cárcere. Isso prova que Deus usava quem Ele quer para nos abençoar. Quando pensamos que tudo estava dando errado, Deus pode consertar, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Parece que tudo estava errado na sua vida. Percebe que tudo está dando errado na sua vida? Certifique que Deus está guardando você. Segundo é ore incessantemente. Versículo 5b. Mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor dele. O diferencial deste texto é este mas, que abre espaço para algo que faz diferença em nossas vidas. A oração, não uma oração qualquer, mas uma oração incessante. Aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Contudo, não orava
orava querendo que Deus fizesse a vontade deles. Estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Isso é confiança plena em Deus. Muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore, que as irmãs de oração intercedam, ou até vão ao culto ou à campanha esperando que Deus haja imediatamente. Não é assim. Deus não tem que fazer as coisas do jeito e na hora que você quer. Precisamos aprender a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber sua bênção. Você está disposto a pagar o preço da oração? Ore incessantemente e Deus fará um milagre em sua vida. 3. Descanse no Senhor. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Imagine só, possivelmente esta seria a última noite na vida de Pedro e ele estava desconfortavelmente acorrentado nas mãos e nos pés entre os dois soldados. Não havia maneira nem de virar para o outro lado. Mesmo assim, Pedro dormia. Mais tarde, Pedro escrevia para a igreja não se preocupar com as perseguições, mas descansar em Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Se confiarmos em Deus, podemos descansar nele. Não adianta se apavorar ou ficar preocupado. Pode dormir tranquilo, pois inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Salmos 127, 2. Você tem descansado em Deus ou se desperta facilmente? Aprenda, meu irmão, a confiar no Senhor em todo o tempo. 4. Deus enviará seu anjo. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo ao Senhor. Aqui começamos a ver a ação de Deus ao ver seu anjo. Primeiro você deve confiar em sua vida, está guardada pelo Senhor. Depois deve orar incessantemente e então descansará no seu Senhor, sabendo que a sua vida está em suas mãos poderosas. A palavra diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Então, se você é um servo de Deus, crê que vai herdar a salvação e teme ao Senhor, tenha certeza que os anjos de Deus estão junto contigo para te proteger. Amém? Existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual. Por isso, Deus envia seus anjos para lutar ao nosso favor nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Você acredita em Deus enviar seus anjos para nos livrar? Quando você pensa que está só, Deus envia anjos para te ajudar. Se você crê, diga amém. 5. A luz te dará uma luz. Deus te dará uma luz. Versículo 7. E uma luz iluminou a prisão. Estava tudo escuro na prisão, quando uma luz muito forte brilhou naquele lugar, incomodando os olhos de Pedro. Há momentos em que não vemos uma alternativa sequer para agir. Não há uma luz nem no fim do túnel, mas Jesus disse que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas,
pelo contrário, terá a luz da vida, João 8,12. Sempre que precisamos, Jesus envia uma luz para nos clarear as esperanças. Não podemos esquecer que a palavra de Deus é uma luz que precisa ser mantida acesa em sua vida. Salmo 119, 105. Você está precisando de uma luz? Peça a Deus que ilumine o seu caminho, mas leia a Bíblia, leia a palavra de Deus para te fortalecer. 6. Sinta o toque de Deus. Olha que maravilha, sinta o toque de Deus. Versículo 7. Tocando ele o lado de Pedro. Talvez Pedro pensasse que era um sonho, versículo 9, pois isso o anjo tocou para acordá-lo e dar ânimo. Olha bem, o anjo acordou a Pedro para dar ânimo. O toque de Deus restaura nossas vidas. Em ocasiões em que já estamos anestesiados de tanto levar a pancada, Deus, com seu toque suave, nos fortalece. Existem problemas que queremos resolver com as próprias mãos e não conseguimos, mas Deus, com um toque apenas, coloca tudo no seu devido lugar. Deus toca de diversas maneiras. No caso de Pedro, usou um anjo, mas pode usar uma pessoa ou qualquer outra forma para te tocar, desde que você esteja sensível a isso. Você já se sentiu tocado pelo Senhor? Meus amados, peça ao Senhor para tocar em sua vida. 7. Desperta e levanta. Versículo 7. O despertou dizendo, levanta-te depressa. Pedro já tinha acordado com a luz e o toque do anjo, mas permanecia inerte, sem fazer nada. Por um momento ficou deslumbrado com a maravilhosa visita angelical e se satisfez em ficar só contemplado. O anjo o despertou e ordenou que se levantasse, pois não era hora de ficar parado. Chegou o momento de agir. Muitos crentes querem ficar só na contemplação, olhando o que Deus vai fazer, mas chega uma hora em que é preciso agir. Vamos fazer um trocadilho com as palavras oração. Ora mais ação, igual orar e depois agir com fé. A igreja costuma ser como um campo de futebol, onde a multidão fica gritando e na hora de trabalhar, só alguns aparecem. Várias vezes, Jesus, após curar uma pessoa, dizia, toma teu leito e anda. Mateus 9,6, Mateus 2,11, Lucas 5,24 e João 5,8. Para mostrar que quando somos abençoados, precisamos começar a trabalhar e a fazer alguma coisa para agradar ao Senhor. Meus amados, não adianta querer que Deus faça tudo. Você precisa fazer sua parte para vencer e se não conseguir, pode contar com a ação sobrenatural de Deus agindo por você. Você já se levantou para servir a Deus ou está parado só olhando? Lembre-se, chegar e ficar só olhando, Deus quer te abençoar. Amém? 8. Seja liberto. Versículo 7. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Até então Pedro ainda estava algemado, porém ao se levantar com uma atitude de fé, as algemas caíram de suas mãos e ele foi liberto. Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo por uma própria libertação. É preciso crer. Vou repetir, é preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa ação, então significa uma ação movida pela fé. Além de aceitar Jesus, novo nascimento, iniciar o processo de conversão, mudança de vida,
também é necessário se libertar de tudo que impede na sua vida espiritual para seguir santificando sua vida. Existem resmas e coisas, mudanças, que precisam romper com elas radicalmente. A libertação vem pelo conhecimento da verdade, João 8,32, que é a palavra de Deus, João 17,17, revelada da pessoa de Jesus Cristo, João 14,6. Você já foi liberto? Responda sinceramente, você já está liberto? Você já foi liberto? O que é que está prendendo, ou lhe prendendo e amarrando para que você seja liberto? Meus queridos, Jesus quer libertar a sua vida de tudo que te impede de vencer. 9. Prepare-se para o melhor. Versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinja-te a cabeça, a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa. Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Não sairia de qualquer maneira sem estar preparado, assim como Pedro, após ser liberto. O crente tem que se preparar para servir a Deus, porque o inimigo volta com mais 7 espíritos para piorar a situação. Lucas 11, 24, 26. Deus já proveu uma armadura espiritual para revestir-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, Efésios 6,11. Você já está preparando sua vida? Prepare-se espiritualmente para vencer. 10. Siga em frente pela fé. Versículo 8b e 9. Segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Se Pedro saísse da prisão por conta própria, achando-se independente do anjo, algo teria dado errado. Por isso o anjo mandou que fosse atrás dele. Isso mostra a necessidade de seguir a vontade de Deus e deixá-lo conduzir a vida. Muitos problemas são apenas consequências de coisas erradas feitas antes. Existem que parecem querer que Deus os siga, concentrando seus erros, tomar decisões e depois quer que Deus abençoe. Não é assim que deve ser. A palavra nos ensina, primeiro, agrada o Senhor, entrega teu caminho ao Senhor e depois Ele satisfará o desejo do teu coração. O mais Ele fará. Salmos 37, 4, 5. Você tem seguido a direção do Senhor para a sua vida? Você tem seguido verdadeiramente a direção do Senhor para a sua vida? Se não tem, deixe Deus te conduzir e tudo dará certo. 11. Deus abre as portas para você. Eu repito, Deus abre as portas para você. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se apartou dele. O anjo ia à frente de Pedro, e passaram por todas as portas da prisão até chegar à última, que era reforçada. O portão de ferro se abriu automaticamente, como se fosse eletrônico. Logo a seguir, o anjo levou Pedro a uma rua onde ele já soubesse o restante do caminho, e então deixou. Quando Deus está à frente da sua vida, as portas se abrem naturalmente. Se for preciso de uma intervenção milagrosa, Deus abre a porta até onde não existe. Mas como Pedro, que teve que seguir o caminho sozinho, também é preciso bater nas portas para que se abram. Mateus 7,7. A porta que o homem não pode abrir, Deus abre. Mas as portas que são para você bater, Deus não vai abrir. Compete a você bater, e Ele prometeu que ela se abrirá.
pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-á. Mateus 7:8. Você tem batido nas portas para se abrirem? Se não tem, Deus quer abrir as portas para você. 12. Vá para o lugar certo. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, respondeu-lhe à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro agiu de forma natural. Sentiu-se atraído até o lugar onde a igreja estava reunida orando por ele. Muitas pessoas fazem campanhas e quando recebem a bênção, não voltam mais para a igreja, nem para agradecer. Por isso, recebe apenas a bênção e não o Senhor Jesus. O lugar certo de quem foi abençoado por Deus é a igreja. Assim que Deus responder sua oração, dê seu testemunho, faça um culto de gratidão e tenha mais compromisso com Deus, servindo ao Senhor na sua casa. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. Mesmo com todos os defeitos das pessoas, a igreja ainda é o melhor lugar para se conviver e buscar a presença de Deus. Amém? Você tem compromissos com a igreja? Eu conheço diversos que não têm compromisso com a igreja. Vai para a igreja apenas para buscar uma bênção, vai para a igreja apenas para poder passear nos domingos, vai para a igreja, mas não chega ali, não se prontifica a ajudar. Às vezes tem um chamado e não deixa Deus trabalhar. Então, se você é assim, procure ter uma vida mais íntegra com Deus. Amém? E eu aqui digo assim, finalizo aqui dizendo, Deus gosta de fazer o impossível. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, eu vou concluir dizendo, Pedro saiu dali pensando que estava sonhando, mas teve certeza que Deus o havia livrado completamente dos interesses de Herodes e da fúria do povo. Quando chegou à casa onde estavam os irmãos, eles também ficaram assustados. Atos 12, 13, 16. Às vezes, quando somos abençoados, ficamos como quem sonha. Salmos 126, 1. E não entendemos o que está acontecendo, de tão maravilhados. Em situações que não tem nada que pode ser feito, lembre-se que Deus está guardando sua vida. Ore incessantemente e descanse em Deus. O Senhor enviará seu anjo para lutar por você, te dará uma luz e te tocará com o teu poder. Mas não fique só olhando, levante-se. Deus vai te libertar de tudo o que te prende. Vai te preparar e te guiar, abrindo as portas para você. Então permaneça na casa de Deus e cante louvores em gratidão ao Senhor. Quando você não pode fazer nada, apenas orar, então você já pode tudo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que essa mensagem possa ter tocado no coração de alguém, que essa semente seja germinada, que vocês possam ter uma vida íntegra com o nosso Jesus Cristo. Aqui, pastor José Nilson Almeida, Feira de Santana, Bahia, Brasil. Que Deus abençoe a todos.